Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro de Clayton Levi, pelo Espírito Augusto. Deus contigo. Deus contigo. Enfrentarás obstáculos, Deus te sustentará. Padecerás a dor, Deus te aliviará. Registrarás a dúvida, Deus te elucidará. Defrontarás antagonismos, Deus te apaziguará. Experimentarás a solidão, Deus te acompanhará. Armagarás o fracasso, Deus te reerguerá. Ainda que não creias, Deus acredita em ti. Mesmo que o negues, Deus permanece em ti. Todos os lances por amor, Deus estará contigo. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos nesta primeira reunião de exposição de 2025. Aqui estamos mais uma vez dando continuidade às nossas atividades doutrinárias. Sejam todos muito bem-vindos. Para darmos início, vamos neste momento nos envolvermos em torno da prece. Sempre que abrimos e fechamos os trabalhos, a prece se faz presente. Então convidamos a todos para que juntos possamos silenciar os nossos pensamentos, adentrar em nossa intimidade, para nesses breves instantes conversarmos com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, agradecendo-lhes a abençoada oportunidade concedida a todos nós de aqui nos encontrarmos. Deus Pai Todo-Poderoso, derrame as suas bênçãos divinas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos sentir a sua presença, Senhor, através do mensageiro maior, o Mestre Jesus, enviado a nós para nos esclarecer, nos encaminhar para as melhores resoluções da vida. Agradecermos, Pai amado, aos bons espíritos que nos acompanham diuturnamente,
que aqui se fazem presentes, nos envolvendo nas vibrações superiores. Que este clima espiritual renove as nossas forças, as nossas disposições, cultivando em nosso íntimo a fé, a resignação e a paz. Que nesta oportunidade possamos estar com os corações receptivos à mensagem da noite, que nos será proferida pela nossa irmã Elsa, para a qual pedimos a proteção, o amparo, a inspiração do mundo maior, para que a sua mensagem chegue em nossa intimidade. Que a paz esteja com todos nós neste momento e rogamos a Deus, a Jesus, aos benfeitores desta casa, a permissão para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco a nossa irmã, incansável trabalhadora de Jesus, e hoje nos brinda com a sua fala. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Recebam todos o nosso abraço fraterno. Nós vamos ler um trecho do Evangelho, lembrando que é o primeiro domingo do ano, né? Vamos começar com os nossos corações em harmonia, cheio de gratidão a Deus, a Jesus, pelo ano que nós passamos, por esse que se inicia. E não tem nada melhor que nós nos reportarmos a Deus, a Jesus, através dos bons pensamentos, da oração sincera, saída do coração, para que possamos realmente ter um bom início de ano, porque temos muito ainda que caminhar, a nossa jornada vai longe. Então, melhor nos preparar para melhor nos conduzir enquanto aqui estivermos. Nós vamos ler um trecho do Evangelho. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar, ao passo que tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede pacientes, pois sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus queridos,
e amados irmãos em Cristo Jesus, quem de nós já não fizemos esforços inauditos, muitas vezes, para mantermos a paciência, para lidar com situações diversas do nosso dia a dia, que muitas vezes, se não tivermos a paciência, pode fugir ao controle, se deixarmos as emoções tomar conta dos nossos atos, nossas atitudes, porque os problemas existem em toda parte, em todas as famílias, em todos os lugares. As pessoas sofrem, muitas vezes, as consequências, nós sofremos as consequências dos nossos atos menos dignos de cristãos, nossas vidas passadas, nossas existências passadas, porque vida é uma só. Tivemos muitas existências passadas, como vão ter tantas e tantas outras, até que podemos cumprir a fala de Jesus: daqui não saireis quem pagueis o último cetil. Então, são colocadas em nossas vidas, no nosso caminho, no nosso dia a dia, no nosso meio, pessoas, irmãos, espíritos que reencarnam no nosso meio, no lar, para que possamos trabalhar juntos as nossas deficiências, que ainda trazemos arraigado em nosso ser imortal. E muitas vezes nós perdemos a paciência com os nossos afetos, antes desafetos, hoje afetos, que saibamos lidar com todas as situações difíceis que surgirem em nossa caminhada evolutiva em direção a Deus. Aqui estamos para isso. Aqui fala para nós benzer da dor, para sofrer com paciência e resignação. Aqui não fala que tipo de dor, mas seja elas quais forem, sejam dores físicas, espirituais ou morais. As dores físicas, elas nos lapidam, elas nos fazem buscar mais a Deus, porque nós clamamos mais ajuda do alto. Mas nesse momento é que devemos refletir o porquê estamos sofrendo, qual o motivo, o que eu fiz. E a gente acaba percebendo que não fizemos tantas coisas ruins nessa existência para ter que, não vou dizer pagar, mas conviver com certas enfermidades, com as dores também da alma, a moral, porque quando temos família, os problemas surgem quando a gente menos espera, e temos que usar de sabedoria, de humildade, de indulgência, de paciência, de discernimento, para poder melhor entender, conviver e encarar de frente qualquer que seja a situação que nos aflige. Se nós não tivermos a paciência, nós podemos pôr tudo a perder. Não podemos bater de frente. Temos que pedir a Deus, a Jesus, ajuda, aos bons amigos espirituais, que nos dê força e coragem e a paciência para saber lidar com as mesmas. Por algum motivo, nós estamos passando por algumas dificuldades de todos os gêneros, em todos os lares, em todas as famílias,
há sofrimento, existem os problemas, que só Deus sabe o porquê de tudo. Perdas de entes queridos, que muitos não aceitam, se revoltam, se desesperam, às vezes condenam a medicina, até blasfemam contra Deus, mas só Deus sabe de tudo. Ele é o Senhor de nossas vidas. A única coisa que nós temos certeza é que nós viemos, reencarnamos, mas vai chegar um momento que nós temos que partir, voltar para o mundo dos espíritos de onde viemos, nossa verdadeira pátria. Então não adianta nós nos desesperar, não tem como voltar atrás, são leis divinas imutáveis. E tantas pessoas sofrem horrores por sentir a falta daquele ente querido que partiu. E na verdade nós devemos ajudá-los a seguir em frente. Se nós temos o entendimento da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, nós temos o dever, a obrigação de ajudar, auxiliar os nossos irmãos que partem antes de nós, para encaminhá-los e não retê-los com as nossas lágrimas, os nossos queixumes. Saber chorar, saber ter saudade é bom, são sentimentos nobres, é o amor que fala mais alto. Agora, quando é de desespero, de lástima, isso atinge os corações dos nossos entes queridos, onde quer que eles se encontrem. Então, aprendemos a sofrer com paciência e resignação, porque tudo passa. Vai virar uma saudade mansa e suave como a brisa, ao passar dos dias, do tempo. Esquecer é difícil, mas não será mais um sofrimento para aqueles que sabem sofrer, para aquele que sabe sentir a saudade. A saudade bem sentida e bem vivida é uma prece para eles. Então requer que usemos da paciência, da compaixão, da misericórdia. A vida segue para todos, para aqueles que se foram e para aqueles que ficaram. Temos que dar atenção para aqueles que estão ao nosso lado. Tem muitos que sofrem a ausência dos entes queridos, mas tem alguns que esquecem daqueles que estão do lado sofrendo também, e que precisam de consolo, de carinho, de afeto, de abraço, de diálogos, para dar força também e coragem para eles, porque sofrem tanto quanto nós. Mas muitas vezes nós deixamos que o egoísmo nos faça sentir essas diferenças, achando que estamos sofrendo mais do que os outros. E isso não é verdade. Todos nós temos o nosso quinhão de sofrimento, mas temos que saber sofrer. Temos que entender, imaginar que eles estão bem, estão felizes, que voltaram para a sua verdadeira pátria e que nós também vamos para lá. Então não adianta o desespero, só vamos complicar a passagem deles com a nossa vivência aqui também. A gente já leu muito sobre isso. Nós muitas vezes somos obsessores deles, porque não os libertamos, os aprisionamos com o amor exagerado. Amar é renunciar, é libertar. Verdadeiro amor não aprisiona, liberta e se liberta também. Dessa forma nós podemos fazer eles mais felizes e nós também sermos relativamente
mais felizes do que fomos até hoje. A paciência no trabalho, junto com aqueles que do dia a dia convivem conosco, no ambiente de trabalho, talvez um pouco difícil para executar os mesmos, mas ali precisa de harmonia, de união, fraternidade. Que saibamos manter um ambiente de paz e harmonia. Nós que nos dizemos espíritas, sejamos não só dentro da casa espírita, mas onde estivermos, porque lá nós podemos também auxiliar aqueles nossos companheiros de trabalho, como se fosse uma família, desejando bem a eles, pedindo a Deus por eles, para que haja harmonia no ambiente, porque daí o trabalho ele se torna mais leve, mais gratificante e todos vão se sentir melhor. Se aprendermos a sair de casa já com esse pensamento, adentrar no trabalho com gratidão a Deus pela oportunidade do trabalho, e ali conviver com aquelas pessoas, procurando colocá-los como se fosse família, porque muitos ali estão, não é por acaso, nós não estamos ali por acaso, não é só no reduto doméstico que são colocados os nossos afetos ou desafetos para caminharmos juntos, é entre amigos, no trabalho, na comunidade, nós aqui. Sempre existe um motivo para a convivência uns com os outros. Então, sempre que seja motivo de gratidão a Deus, a Jesus, por tudo que acontece em nossas vidas, mesmo as dores que castigam o nosso corpo físico, mas que reflete na alma, porque nós temos uma sensibilidade, somos seres imortais, espíritos imortais, mas que através do perispírito, que está acumulado as nossas deficiências do passado, nossos erros passados, o nosso corpo físico é depurado através do corpo físico, e assim dessa forma nós vamos nos melhorando. Motivo de gratidão, até pelo sofrimento, pelas dores, pelas lágrimas. Choramos, não importa. Clamamos a Deus, a Jesus, ao auxílio do alto. Mas sejamos gratos, porque poderia ser pior. Deus não coloca nos nossos ombros o fardo maior que possamos carregar, mais pesado. Pelo contrário, nós mesmos pedimos de quando viemos para cá. E agora, vamos ter que ter a paciência para poder nos libertando aos poucos, porque a natureza não dá salto, mas caminhando lentamente, progressivamente, sempre em direção à luz. De reencarnação em reencarnação, nós vamos conseguindo e nos lapidando. E no final, lá, não sei quantas reencarnações pela frente vamos ter, temos a certeza que nós também vamos brilhar, que nós vamos nos sentir livres, leves, já não vamos sentir mais o corpo físico, mesmo perispírito, depois que parte, também ele é denso, nós vamos também sentir a leveza, tanto lá, e quando voltarmos para esse mundo, já não será mais um mundo de expiações e provas, e sim de regeneração. Mas para isso, nós temos que lutar para nos desvencilhar das nossas deficiências ainda não boas que trazemos dentro de nós,
e que possamos agasalhar em nosso ser imortal, nosso coração, nossa alma, como quiser entender, só as coisas boas. Para isso, nós temos que temos que ter a disciplina dos nossos pensamentos, que é difícil, mas nós somos dono do mesmo. Nossa fala também é importante, que ela, soltada no ar, não tem mais como voltar. Ela tem peso, tem cor, elas se condensam na atmosfera, no nosso campo vibratório. Então nós tenhamos que ser vigilantes sempre. As nossas orações feitas de coração, não importa onde estivermos, posição, não importa como, o que importa é o sentimento, e também não é a quantidade de palavras, e sim falar com Deus, com Jesus de uma maneira natural. Ele é nosso Pai, Jesus nosso irmão maior. Falamos de uma maneira que nós nos sentimos bem, choramos se for o caso, agradecemos, porque ainda temos o privilégio de poder falar com o alto, enquanto tantos já esqueceram de Deus, ou não têm condições, por deficiência orgânica, física, mental, ou envolvidos estão por energias tão pesadas que não sente coragem, aquela vontade de se ligar com o Pai, com Deus. E nós, não importa se existe problema, porque sempre existiram, vão existir. Nós estamos aqui para isso mesmo, para nós nos fortalecer, para nós lidar com todos os problemas que acontecem na nossa vida, mas sabemos, temos a certeza que nós podemos sair vitoriosos se nós persistirmos no bem, desejamos o bem, praticamos o bem, orando e vigiando sempre, como disse Jesus, para não cair em tentação, porque vós está sempre rodeado de testemunhas ocultas. E quem são essas testemunhas ocultas? São aqueles do outro lado que se comprazem com o mal, que se comprazem com o sofrimento das pessoas, com as intrigas, com as desavenças, com os conflitos de todos os gêneros. E nós damos brecha e daí se acercam de nós. Então sejamos vigilantes, antes de falar qualquer coisa, de rebater uma ofensa. Pensamos bem antes de falar, façamos silêncio na alma, depois, se for necessário, dialogar. Eu estou falando isso, não vão pensar que eu sou todo certinho assim, não, estou falando para mim mesmo, porque no nosso dia a dia a gente se depara com situações que muitas vezes nos tira do sério, mas por um momento até a gente pode dar uma recaída, por momentos, só que a gente reflete já de imediato, sabendo que não estamos certos, que não está certo, já nos recompomos, já se colocamos de pé, olhamos para frente e para o alto, e sabemos que não estamos sozinhos. Então, que nós possamos atrair boas energias, bons amigos espirituais, aqueles que nos amam verdadeiramente, para se acercar de nós. E não tem nada melhor do que nós praticarmos o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, com a hora certa, para trazer luz para dentro do lar, trazer Jesus para dentro do lar, para que possamos realmente, ali naquele momento, estarmos ligados com o alto, porque os bons amigos espirituais, aqueles que nos amam, eles vão estar presentes, se o fizermos de todo o coração, e também um dia e hora marcada
porque eles, lá do outro lado, eles não param, eles trabalham. Do outro lado, que a gente estão por aqui, estão por toda parte, esses mesmos que estão aqui na casa trabalhando, nos assistem no momento do Evangelho no lar. Então, eles têm os seus afazeres, aqui, em outro lugar, né, no espaço, aonde se faz necessária a presença deles. Mas eles, sabendo aquele horário, que nós estamos em oração, no Evangelho no lar, eles se organizam, como nós fizemos aqui, para estar presente junto de nós, os nossos entes queridos, aqueles que nos amam, aqueles que estão ao serviço do bem, e vêm nos auxiliar, e muitas vezes resgatar aqueles que estão no nosso campo vibratório, no nosso meio, irmãozinho necessitado de ajuda, são resgatados, encaminhados para os lugares determinados pelo alto. Então, até para isso, para fazer o Evangelho no lar, hora marcada, dia marcado, nós temos que exercitar a paciência, porque muitas vezes vamos ter que fazer o Evangelho sozinho, mesmo estando cercado dos familiares. Nem sempre todos vão estar junto conosco no Evangelho no lar, mas não importa, convida. Se acercar de nós juntos, na mesa, uma jarra d'água, fazer a prece, ler o Evangelho, uma boa leitura, os bons amigos espirituais vão estar presentes, eles também serão beneficiados. Não importa se algum deles não aceitar participar. Um ou duas pessoas reunir meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Não duvidamos da palavra de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que possamos, nesse início de ano, nesse primeiro domingo do ano, fazer o propósito de pedir a Deus, a Jesus, para que possamos ser mais pacientes e tolerantes com aqueles que convivem conosco, aonde quer que estejamos, que nos faça humildes. Isso não é se humilhar, é ser humildes, é saber que ali nós estamos evitando uma situação constrangedora que pode se transformar em conflitos com grandes consequências. Então nós devemos e podemos usar do nosso livre-arbítrio, do nosso, ainda digo, pouco conhecimento da doutrina dos Espíritos, porque ela é vasta para sempre, mas já temos um pouco de conhecimento para colocar em prática no nosso dia a dia, aonde estivermos. Não estamos abandonados pelo alto, não estamos sozinhos. Eles nos assistem dia e noite. Mesmo quando a gente pensa que estamos sozinhos, porque Deus me abandonou, porque isso, porque aquilo, nós não estamos sozinhos. Mas tenhamos na nossa mente pensamentos bons, atitudes de verdadeiros cristãos, a tolerância. Bem-aventurados os mansos e humildes. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Eu vos consolarei. Jesus é o grande médico das almas. Ele é o nosso guia maior. Jesus, o divino peregrino, que não deixa ninguém à beira do caminho, que nunca nos abandonou. Já faz 2000 anos que ele aqui esteve no planeta Terra de uma maneira física,
Desde então, nunca nos abandonou. Ele está presente nas nossas vidas, em toda parte. Deixamos que Ele entre em nossos corações e permaneça para sempre conosco, porque nós vamos nos sentir fortalecidos, ainda que nós caminhamos sobre espinhos, pedras, pântanos, mas nós não vamos cair. Mas se nós cair, Ele nos levanta, nos põe de pé. Uma entidade um dia falou, no momento de trabalho da casa, vamos dizer assim, porque eles nos perseguem lá do outro lado, aqueles que estão a serviço do bem, seguindo as pegadas do Divino Mestre Jesus, aqueles que procuram espalhar a boa nova. Tem aqueles que não querem, e nós já fomos muito perseguidos por esses irmãos. Eu sou uma delas. Muito já fui perseguida por ter aberto a porta dessa casa, que era um sonho. Mas quem se escolhe em Deus não cai. E um dia um desses irmãos falou, já fizemos tanto com ela, já judiamos tanto dela, já derrubamos ela, fazemos tudo. Ela cai, mas ela levanta. Eles disseram, não sabem mais o que eu fazer. Ela está sempre com o livro na mão, ela está sempre falando coisas boas, fazendo oração, e nós não conseguimos. Até que um dia novamente voltou, veio e falou, veio pedir desculpa, pedir perdão. Estava com remorso, arrependido, e ainda me disse, fui eu que te derrubei, quebrei a tua perna. De quando foi aberta a porta do centro espírita, que eu ia fazer a palestra quando a casa estava sendo aberta, na véspera, 2 dias antes, e disse, fui eu que te derrubei, quebrei a tua perna, só que eu pedi perdão, desculpa. E também estou aqui para dizer que eu me arrependi de tanto te perseguir, de tanto querer fazer o mal para ti, que nunca te deixei sozinha. Eu aprendi através dessa doutrina, através dos teus exemplos, eu aprendi que vocês estão certos. Eu decidi não mais se prejudicar. Estou aqui para pedir perdão, arrependido, com vergonha, e também dizer que meu desejo é trabalhar com vocês, porque é que eu aprendi com vocês através dos estudos, acompanhando os estudos, acompanhando os nossos trabalhos da casa, acompanhando o nosso proceder lá fora, de maneira mais especial, diretamente a minha pessoa. Então, aprendi aqui, nessa reencarnação dela, porque nas outras não consegui, porque essa, ela pegou outro caminho, querendo dizer, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, que consola, que esclarece, que liberta. E esse irmão, como tantos outros que nos perseguiam, foram libertados, porque receberam esclarecimento aqui nessa casa, através das orações de vocês, dos bons pensamentos de todos nós, do trabalho da casa, do estudo, das palestras, das nossas preces. Não são um nem dois, são muitos que se voltaram para Deus, para Jesus. E esse pediu para trabalhar, para recompensar todo o mal que fez para nós. E eu falei para ele em pensamento, recebe meu abraço, não tenho raiva de ti, não tenho nada de te perdoar.
Estou te abraçando nesse momento. Se for por permissão do alto, seja bem-vindo. Vamos somando uns aos outros, vamos chegando e como feixe de graveto, unidos, seguimos juntos, fortes, fortalecidos pela fé, pela caridade, pelo amor, pela paciência. Seguimos juntos como feixe de graveto em direção à luz. Unidos nós somos mais fortes, mas esse forte que eu digo não é externamente, é dentro do coração de cada um, desejando bem, fazendo bem, se unindo, se respeitando, desejando bem para toda a humanidade que sofre. Somos todos irmãos a caminho da luz. Ninguém é melhor do que ninguém. Se hoje aqui estamos já um pouco mais esclarecidos a respeito dessa doutrina que vem do alto, que não é nossa, não é humana. Nós muito já erramos, já falhamos, mas hoje não tem mais como falhar, não tem mais como nós voltar atrás. Nós temos que seguir em frente. Mais uns passos, só mais uns passos, e quem sabe tudo vai mudar para o bem. A dor de hoje, a tristeza de hoje, as lágrimas de hoje será a alegria do amanhã que virá. E bênçãos virá sobre todos nós. É o que eu peço nesse momento a Jesus, que estende as suas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que aquele se encontre lá fora, necessitar de ajuda, para com toda a humanidade, para com os nossos familiares, todas as famílias do mundo inteiro. Peço, nos abençoe a todos, que abençoe o ano que se inicia, que possamos seguirmos unidos, sempre com um feixe de graveto, destilando o raio de luz por onde passar. Que Jesus abençoe a todos. O meu abraço fraterno a todos e um beijo no coração de todo aqui presente e aqueles que aqui não estão, espalhados por esse mundo afora. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um momento especial como este, dessa mensagem tão necessária e importante para todos nós. O mal nunca se dá bem. O mal sempre se dá mal. O bem sempre se dá bem. O bem nunca se dá mal. A paciência é um bem que fazemos a nós mesmos, junto com os outros, e modifica o teor vibratório destas relações. A impaciência denota uma alma desequilibrada, uma alma doente. Por isso Jesus, o médico dos médicos, veio até nós, não para os sãos, mas para os doentes, ainda como nós. Que possamos buscar no Mestre o remédio, a orientação segura, o caminho, a verdade e a vida, para trilharmos na direção do Divino Amigo, querido Jesus, que tanto faz por nós, abrindo as fronteiras do entendimento, a fim de que possamos breve estagiar ao seu lado nas dimensões celestes. Por isso, dizemos, como ele nos ensinou na montanha: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, com os corações enriquecidos de tanto que recebemos nesta noite, pedimos a permissão ao benfeitor dessa casa, permissão a Jesus, para finalizarmos este momento da exposição doutrinária, dizendo que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Viu?